Contabilidade Pública e Orçamentário. Professor Santos. Contabilidade Pública no Brasil. É o ramo da contabilidade geral que registra e controla os atos e fatos da administração pública em todos os seus níveis. Demonstra o patrimônio público e suas variações. O Brasil vem desenvolvendo vários estudos e editando normas visando adaptar as normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais de contabilidade. No âmbito do Conselho Federal de Contabilidade, foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o organismo autônomo composto por estudiosos da ciência contábil. A Constituição de 88 trouxe avanço considerável nas normas relativas ao orçamento. Cabe destacar também a Portaria de 42 de abril de 99, baixada pelo Ministério do Orçamento e Gestão para atualizar a descriminalização de despesa por funções de que tratam a Lei 4.320 de 64 e estabelecer os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais e dar outras providências. Objeto da contabilidade pública. O objeto da contabilidade de qualquer ramo de contabilidade é o patrimônio. Portanto, o objeto da contabilidade pública é o patrimônio público, onde tem bens, direitos e obrigações. No caso da administração pública, a obrigatoriedade legal de planejamento e controle da receita e de despesa pública. Os bens do Estado e da forma geral recebem diversas classificações. Bens de domínio público ou bens de uso comum do povo. São aqueles que a comunidade utiliza diretamente e sem intermediário. Por exemplo, praças, ruas, parques, rios e etc. Bens especiais são para uso do público, porém há necessidade de alguém para tornar isso possível. Por exemplo, biblioteca, escola, creche, etc. E bens dominiais ou dominicais são os bens sobre os quais o Estado tem a posse e o domínio. Podem ser utilizados para qualquer fim, estão sujeitos à contabilização e são inventariados, podem ser alienados conforme a lei e podem produzir rendas. Campo de aplicação. O campo de aplicação da contabilidade pública é restrito à administração nas ruas, nas suas três esferas de governo: federal, estadual, municipal. Também é extensivo às suas autarquias, fundações e empresas públicas. Também é extensivo às suas autarquias. Regimes contábeis da contabilidade pública. É comum encontrar na doutrina contábil a interpretação do artigo 35 da Lei nº 4.320 de 1964, de que na área pública o regime contábil é um regime misto, ou seja, regime de competência para despesa e de caixa para a receita. Artigo 35 pertence ao exercício financeiro. 1. As receitas nele arrecadadas e 2. As despesas nele legalmente
empenhadas. A contabilidade deve evidenciar tempestivamente os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, gerando informações que permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos financeiros. Portanto, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver o registro da receita em função do fato gerador, observando-se os princípios da competência e da oportunidade. Formalidades do registro contábil. A entidade do setor público deve manter procedimentos uniformes de registros contábeis, por meio de processo manual, mecanizado ou eletrônico, em rigorosa ordem cronológica como suporte às informações. São caracterizados no registro e da informação contábil a comparabilidade. Os registros e as informações contábeis devem possibilitar a análise da situação patrimonial de entidades do setor público ao longo do tempo, estatisticamente, bem como a identificação de semelhanças e diferenças dessa situação patrimonial com a de outras entidades. Compreensibilidade. As informações apresentadas nas demonstrações contábeis devem ser entendidas pelos usuários. Para esse fim, presume-se que esses já tenham conhecimento do âmbito de atuação das entidades do setor público. Podemos observar que os projetos e planejamentos feitos depois é passado para o grupo para que todos possam tomar conhecimento e assim mandar para o legislativo, fazendo com que divulguem a nível não só nacional, como também internacional. Confiabilidade. O registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança, credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão. Podemos observar que depois de vários grupos estudando um novo projeto, ao mandar para o legislativo, deve-se ter equilíbrio entre receitas e despesas. Fidedignidade. Os registros contábeis realizados e as informações apresentadas devem representar fielmente o fenômeno contábil que lhes deu origem. Todos os cálculos, projeto estatisticamente observado, vão ser olhados pela contabilidade, finanças, orçamento e planejamento, para que não tenha nenhum problema no decorrer do percurso. Obrigado. Ficamos por aqui. Depois conversaremos mais sobre contabilidade pública orçamentária.